Muito bem. Boa noite a todos. Infelizmente, não dá para esperar mais. Já são 18h53, praticamente 19 horas. Né? Infelizmente, a gente tem que começar a aula. Não dá para esperar mais, não. Né? Bem, a gente está estudando um dos tópicos que eu particularmente considero um dos tópicos mais interessantes que tem dessa nossa disciplina. E também dos mais importantes, porque vai ser difícil você não conseguir imaginar uma possível aplicação para amplificadores operacionais. O leque de aplicações é muito, muito grande, como o professor mostrou, inclusive, na aula passada, o leque é muito grande. Então, existem milhares de possibilidades do que você pode fazer com um amplificador operacional. Na aula de hoje, especificamente, a gente não vai mostrar isso tudo aqui, não, porque senão não daria tempo e foge do limite do interesse da disciplina, né? A gente vai mostrar aqui na aula de hoje o comparador, a gente vai mostrar. O professor só mostrou o amplificador de instrumentação, não mostrou? Superficialmente, Arquimedes. Se quiser começar com ele, eu acho que era uma boa. Né? Eu só me lembrei do dito cujo agora. Não, tudo bem. Era Oi? só. Eu mostrei a eles o que era o amplificador de instrumentação. Eu só não dei detalhes, entendeu? Tem bronca, não. A gente pega ele. É jogo rápido. É só uma complementação. Não precisa se deter muito Isso. nele, não, eu acho. Não, vou só botar ele e mostrar as expressões. Que tal? Pronto, ótimo. Né? Deixa eu vir aqui. Cadê tu? Amplificador de instrumentação. Cadê? Isso, não sei o que lá. Amplificador de instrumentação, acho que está aqui. Deixa eu olhar. Aula 12. Final da aula 12, acho que é isso. Deixa eu puxar aqui. Cá para o final. Isso, pronto. Então, perfeito. Já sei qual é o arquivo que eu tenho que abrir. Arquivo. Abrir. Área de trabalho, IFPE, Recife, disciplina, Eletrônica Básica 2021.1, aulas em PPT, aula 12. Eita, tem mais de uma aula 12 que eu estava fazendo experiência, estava brincando de um lado, brincando do outro. Deixa eu abrir esse aqui, eu acho que isso aqui vai ter. Não, essa aqui não tem. Abri logo o cara que não tinha. Vamos abrir. Vamos lá, qual foi? Vamos abrir, então, o primeiro de todos. Pinóia? Vamos abrir esse aqui. Agora, pronto. Está aqui. Bom, pessoal, acredito que vocês estejam vendo aí a minha aula, né? A minha tela. Isso. Esse é o chamado amplificador de instrumentação. O nosso objetivo aqui é encontrar essa tensão na saída. Se a gente conhece o princípio da superposição, o teorema da superposição, é fácil encontrar esse camarada, porque a gente pode chamar essa tensão aqui de E1 e a gente pode chamar essa tensão aqui de E2, né? Então é como se eu tivesse duas fontes, um sinal E1 e um sinal E2. Então, ora eu anulo um e calculo somente a influência de E1, eu anulo E2 e calculo a influência de E1, ora eu faço o contrário, né? Se eu anular E2, o que eu percebo é que o que eu tenho aí é um amplificador inversor.
Mole, mole, mole. Aí eu vou botar aqui assim, ó, V0, anulando é 2, né? V0 vai ser o quê? Menos R4, dividido por R3, vezes o E1. Porque isso é um amplificador inversor. Só que, se eu fizer o contrário, se eu anular E1, aí eu tenho um amplificador não inversor. Então, eu vou botar aqui 1 mais, quem é o ganho? R4 dividido por R3, vezes a tensão que eu tiver jogando. Opa, a tensão é essa daqui. A tensão de entrada no pino é mais, que será R4 dividido por R3 mais R4, vezes a tensão que eu estou dividindo, que é 2. Olha que legal. R4 dividido por R3 mais R4 vezes E2. Morreu. Está aí o amplificador de instrumentação. Né? Obviamente, eu posso fazer ainda uma rearrumada nessas coisas todas aí, né? Para poder dar um resultado mais bonitinho ali na saída. Aí alguém pode dizer, mas e E1 e E2? Mesma coisa. Ora você anula V1, ora você anula V2. Perceba que quando você anula V2, esse amplificador A1, ele está funcionando como amplificador o quê? Inversor ou não inversor? Digam para mim, abra o microfone sem medo. Bora, gente. Se eu anulo V2, se eu chego aqui e faço isso, pum, jogo no terra. Eu estou entrando somente com o sinal V1. Aí eu pergunto para vocês, o amplificador A1, ele é inversor ou não inversor? Mas, rapaz, ninguém tá acompanhando. Deixa eu olhar o chat. Joselita acha que é inversor e Ana Silva acha que é não inversor. Correto, Ana. É não inversor porque a entrada está na entrada não inversora. Perfeitamente. Então, eu posso dizer que E1, nessa situação aí, vai ser 1 mais R2 sobre R1, vezes o sinal que ela está entrando, que é V1. Tá certo? Mas eu também tenho E2 nessa situação. Tenho sim. Porque como eu tenho realimentação negativa nesse amplificador A1, eu sei que E mais é igual a E menos, ou V mais é igual a V menos. De modo que esse ponto aqui tem um sinal de V1 volts. Então, esse amplificador aqui, ele vai funcionar como um amplificador inversor. Olha o sinal vindo para aqui, para a entrada negativa. Tá certo? Ao mesmo tempo, tá certo? Então, eu vou ter também aqui R2 sobre R1, tá certo? Lá na saída, negativo, né? Menos R2 sobre R1, vezes, né? Opa, peraí, agora eu misturei for dados, eu estou falando de E2, viu? Eu botei ali na expressão de E1, me perdoe. Aqui, E2. Nesse mesmo tempo, E2 vai ser menos R2 sobre R1 vezes V1. Está entrando aqui, nesse ponto. Tá certo? Amplificador A2 como inversor. Aí eu vou trocar. Eu vou chegar agora e vou fazer o seguinte. Vou tirar isso daqui e vou anular V1. Pronto. Na hora que eu anulo V1, eu recalculo o E1. Tá certo? Olhando para o amplificador A2, eu vejo que tem realimentação negativa. Então, eu vejo que aqui, nesse instante, eu tenho V2.
E esse V2, em relação a A1, ele está mandando um sinal para ele e, portanto, vai entrar por aqui, pela porta negativa. Então, em relação a E1, vai ficar menos, tá certo? R2 sobre R1 vezes V2. Essa é a expressão final de E1. Vamos ver agora a expressão final de E2. E2 está entrando o sinal aqui pelo mais, portanto, é não inversor. Então, é mais 1 mais R2 sobre R1 vezes V2. Pronto. Esses são os valores de E1 e de E2 que devem ser jogados nestas expressões, né? Se você fizer aí esses caras tudo igual, R1 igual, R3 igual a R4, R3 igual a R4 aqui, por exemplo, nessa expressão aqui, ó, R3 igual a R4. Então, R4 dividido por R3 é 1. V0 vai ficar menos E1. E aqui vai ficar R3 dividido por R4 dá 1. Mais 1 dá 2. R4 dividido por R3 mais R4 dá 1 meio. Portanto, dá 1. Ficou mais E2. Olha que interessante. Vocês viram com o professor Rogério essa montagem aqui. E viram que ela se chamava subtrator. A saída será E2 menos E1. Se você fizer esse resistor igual a esse. Tá certo? Aí você diz, e quem é E2 e quem é 1? Aqui em cima. Tá certo? Novamente, se você fizer R1 igual a R2, ali vai ficar 2V1 menos V2. E o de baixo vai ficar 2V2, tá certo? Menos V1. Pronto. Então, se você fizer agora E2 menos E1, você tem 2, vou botar aqui do lado, 2V2 menos V1. Aí, menos 2V1 mais V2. Pronto, você pode fazer as contas aí, tá certo? Vai ficar 3V2 menos 3V1. Ou seja, 3 vezes V2 menos V1. Tá certo? Então, pronto. Quer dizer, dá para você resolver fácil. Esse resistor R1, normalmente, ele é um cara que fica do lado de fora do circuito integrado. Ele fica aqui, ó. E esses outros resistores são internos. Os resistores R2, R3, R4. Mas o R1 não. O R1, normalmente, ele é um cara que está aí dentro. Desculpa, está do lado de fora. Aí você ajeita, regulando o R1, você vai mudando os valores de E1, de E2, e, portanto, a tua saída você tem aí. Né? Ele é um amplificador que apresenta uma impedância de entrada muito alta, né? Muito alta nessa montagem. Né? E isso realmente faz dele confere a ele características muito especiais, né, para ser usado em instrumentação, que é onde eu preciso de precisão. Né? Era só isso que estava precisando fazer, segundo o professor Rogério. Eu não sei se vocês têm essa prática do teorema. Lembre-se sempre, bote-se na cabeça, teorema da superposição. Esse teorema é importantíssimo, né? Eu fiz a dedução, viu, professor? O senhor não estava aqui, não. Eu fiz a dedução, mas já apaguei aqui. Infelizmente, eu apaguei. Eu tinha feito a dedução, mostrei para eles rapidinho como a gente faz. Né? Então, o teorema da superposição, a gente usa ele em tudo quanto é lugar que você imaginar dentro da eletrônica. Se você tem um conjunto
de N fontes lineares independentes, o efeito conjunto de todas as fontes é igual à somatória dos efeitos individuais de cada fonte. Basicamente é isso que ele está dizendo. Né? Mas o sistema precisa ser, as fontes precisam ser independentes e lineares, para que você possa aplicar o teorema da superposição. Beleza? Vamos então para o assunto da aula de hoje, para fechar aí com chave de ouro. Para finalizar essa. Ok. Vamos voltar, a gente estava aqui, nessa aqui. Muito bem. Então, vamos voltar. Como eu estava dizendo, a gente hoje vai dar uma trabalhada nos comparadores. Oxa, isso aqui, ó. Vou botar aqui a caneta. A gente vai trabalhar nos comparadores, vai ver detector de cruzamento pelo zero. Eu não sei se chega a ver limitador, acho que sim. Só esse conjuntozinho aqui. A gente vai ver na aula de hoje. Né? Esses outros aqui, para vocês, eu diria que eles não são muito importantes, apesar de que esse último aqui mas para a gente não é não, para a telecomunicações não é não. Para o pessoal de eletrônica ele é fundamental, seria um crime não ver filtros ativos. Né? Veja só, vocês aprenderam que o amplificador operacional, né, ele tem uma impedância de entrada muito, muito grande. E que normalmente a tensão na saída é dada por uma expressão desse tipo: AV vezes V mais menos V menos. V mais é a entrada no pino mais, V menos é a entrada no pino menos. E esse ganho aqui, que é o ganho diferencial, o ganho do amplificador em malha aberta, ele é muito, muito grande. Tão grande que a gente costuma dizer é infinito. Então, toda vez que a gente disser que V mais é maior do que V menos, significa dizer que V mais menos V menos é uma grandeza positiva. Pode ser um epsilon bem pequenininho, mas é positivo. Ora, esse número positivo multiplicado por um ganho que é infinito levaria a sua saída para um valor infinito. Mas isso não é possível. Não existe uma tensão infinita. Seria fantástico se isso acontecesse, se o infinito existisse. Seria realmente extraordinário. A gente, com tensões bem pequenininhas, gerava tensões infinitas para produzir trabalhos assim, que requerem uma quantidade de energia extraordinária. Então, não existe. Qual é a maior tensão positiva? VCC. Ah, tá. Então, na verdade, significa que V0 vai, como é positivo, vai pegar o que estiver no pino de alimentação positiva, mais ou menos, viu? Eu preciso dizer a verdade a vocês. Não se chega exatamente nessa tensão, não. Você chega próximo dela. Você perde um pouquinho, né? Mas é bastante próximo. Às vezes chega até 1 volt. Digamos, era 15, aí fica 14, era 12, dá 11. Né? É mais ou menos isso. Existem muitos trabalhos que fazem esse estudo, mostrando para a gente entender bem direitinho por que é que perde. Por outro lado, se V mais for menor do que V menos, é claro, V mais menos V menos, que é o que está aqui dentro, vai ser um número negativo. Vai ser menor do que V0. Então, isso obviamente implica que V0 vai ser AV, que é um número positivo, que é imenso, infinitamente positivo, multiplicado por um pequenininho, quase zero, mas que é negativo. Negativo vezes positivo, diz a matemática, que dá negativo.
Então, V0 teria que ir para menos infinito. Novamente, a velha história. Impossível. Isso não existe. Então, qual é a menor tensão? É menos VCC. Ah, bom. V0 vai para menos VCC. Ah, entendi. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu dar uma repassada. Quando o amplificador operacional está operando sem realimentação negativa, então ele está operando como comparador. Repetindo, quando o amplificador operacional está operando sem realimentação negativa, ele está operando como comparador. Pode ser positiva, se for positiva, não tem o V mais igual a V menos. Lembre-se, quando a gente começou a estudar os amplificadores operacionais, disse para vocês o seguinte: toda vez que tem realimentação negativa, implica que V mais é igual a V menos. E se tiver as duas, tanto positiva como negativa, não, você não pode dizer mais isso. Em princípio, não. Você teria, na verdade, que fazer um estudo um pouco mais complexo para ver qual das duas realimentações é a mais forte. Mas, mesmo assim, não daria para dizer de cara, não. Tá? Então, a gente usa a seguinte regrinha. Tem realimentação negativa, V mais é igual a V menos. Tem realimentação negativa, tem, mas tem positiva. O que vale é a positiva. Esqueça a negativa, então V mais não é mais igual a V menos. E aí, em muitas práticas, a gente faz assim. Pega aqui um comparador que tem uma alimentação negativa e que tem uma alimentação positiva, joga uma tensão, por exemplo, deixa eu ver, eu vou jogar esse camarada aqui no zero. Se eu jogar aqui uma tensão de 1 volt, eu lhe pergunto, V mais é maior do que V menos? Podem abrir o microfone para me dizer. Isso é V mais, porque está na entrada mais. Isso é V menos, porque está na entrada menos. V mais, 1 volt, é maior do que V menos, que é 0 volt? É. Ah, bom, então significa que a saída ela vai para mais infinito. Como não existe mais infinito, o que você vai observar aqui é mais VCC. Aí você diz assim, e serve, professor, para alguma coisa? Serve, sim. Vamos supor que ao invés de eu ter uma tensão fixa ali, eu tenho o seguinte. Vamos supor que aqui eu tenho um sinal de entrada. Deixa eu dar uma apagada geral aqui. Isso aqui para abrir espaço para a gente brincar. Que pena, né? Que aqui não tem como selecionar a área. Nem tampouco copiar e arrastar para outro canto. Era bom também. Mas vamos lá. Suponha que aqui seja um sinal VI. Assim, ó. Então, se esse sinal aqui, ele, por exemplo, ele tem um nível DC, o 0 volt dele está aqui, significa que ele tem partes positivas e partes negativas. Tá certo? Ok. Meu instante inicial de observação é esse. Tá certo? Eu estou observando aqui. Meu eixo zero, já disse, está aqui. Então, no meu instante inicial, vai estar negativo. Então, V mais vai estar com um valor negativo. Eu lhe pergunto, V mais é maior do que V menos, que está com 0 volt, que é 1 terra? Não. Qualquer número negativo é menor do que 0. Então, quem é maior é o que está aqui na entrada menos. Opa! Então, portanto, a saída vai para menos VCC. Ok. Perfeito. Saída em menos VCC.
porque ele é negativo. Mas ele vai ficar negativo o tempo todo, essa entrada? Vai não, professor. Quando ele chegar aqui, nesse ponto aqui, nesse instante T1, aqui, ele zera e começa a ficar positivo. Opa! Se ele fica positivo, que é maior do que zero, V mais menos V menos é uma grandeza positiva. E aí ele vai sair desse valor e vai passar para mais VCC. E fica até esse ponto aqui, T2. E depois volta a ser negativo, quando ele volta para menos VCC. Deixa eu entender, professor. Então, quer dizer que eu tenho um sinal assim, que pode estar indicando, por exemplo, uma temperatura, e entra dentro de uma caixa preta, que é o meu comparador, que dá na saída um sinal que faz assim. Isso. Nesse momento em que ele dá, se ele dava inicialmente menos VCC, se eu considero que essa entrada mais aqui está no terra, é porque o sinal estava dando negativo. Opa, não, ao contrário, desculpe. Ele está entrando aqui pelo mais e eu pus o menos lá embaixo. Deixa eu só dar uma apagadinha nisso. Perfeito. Eu estou repetindo aquilo que está ali. Tá certo? Se o sinal estava negativo, aí ele estava dando menos VCC, que é esse valor aqui. Eita, vou voltar para o lápis. Que é esse valor aqui. Menos VCC. Tá certo? Então ele fica mudando. Sim, professor, mas e daí? Suponha que esse menos VCC aqui, eu botei um camarada que trabalha com tensão positiva e zero. Ah, então isso aqui é 0 volt. Então é 0 e, sei lá, mais 5 volts, mais 12 volts, mais VCC. Então significa que esse sinal ele fica oscilando dependendo do sinal de entrada. Vamos supor que esse sinal de entrada, quando ele estava nessa situação aqui, que era zero, que era ele negativo aqui, a temperatura estava boa. Estava boa, não estava quente, não. Mas quando ele entrou nesse ciclo aqui de cima, esse sinal representa um aquecimento, que não é bom. Pode queimar o circuito. Aí ele tem que ligar um circuito de resfriamento. Por exemplo, algo desse tipo. Ó. Um transistor que a gente estudou, ligado aqui no terra, aqui uma bobina, um relé, a bobina de um relé, e aqui, ó, uma chave que vai bater, onde, sei lá, vamos supor que o ventilador seja um ventilador AC monofásico, 220 volts, né? E aqui está indo para o meu ventilador, cujo neutro já está ligado aqui. Esse é meu ventilador que eu vou ligar. Então, quer dizer, quando o sinal estava negativo, temperatura fria, está tudo bem. Quando o sinal passou para o lado positivo, ele jogou um nível alto. Quando ele joga um nível alto, esse transistor satura. Aí o terra aparece aqui em cima. Aqui em cima está ligado, sei lá, em mais 12 volts. Vai depender da tensão do meu relé. Aí o relé, pô, bate a chave. Aí a tensão 220 chega no ventilador e ele começa a soprar. Se ele sopra, ele faz com que, olha para esse gráfico aqui, ele faz com que a temperatura comece a cair. Ah, que massa! Então quer dizer que eu posso desenvolver, usando um comparador, eu posso desenvolver um circuitinho que vai controlar a temperatura. Né? Se a temperatura está abaixo de um certo limite, eu deixo. Ela passa um certo valor, eu ligo. Né? E esse ato de ligar e desligar corresponde a você atuar em um transistor saturando ou cortando. Por isso que a gente estuda transistores bipolares. A gente aprende que ele tem 3 regiões de operação:
corte e saturação, que é quando ele opera com chave, e região ativa, que é quando ele opera como amplificador. Isso que eu falei é uma possível explicação. Eu não vou correr muito, não, porque está bem aqui depois umas brincadeiras. Eita, eu não copiei, não, foi? Eu esqueci de copiar para cá, foi? Poxa, então onde foi que eu copiei? Ô, diacho. Puta merda. Ah, meu Deus, foi na hora que meu computador travou. Eu perdi. Eu tinha botado umas aplicações aqui, pelo menos duas, mostrando a utilização do amplificador operacional. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Me dê só um instantinho. Deixa eu ver se aqui no recente. 12, não, esse aqui é 13. Mas tem mais de um 13? Não, só tem um 13. Por que esse aqui está com exclamação? Só um instantinho. Deixa eu ver aqui essa outra aula. Se ele trouxe. Ah, meu Deus, é 13 de outra disciplina. Tem bronca não, deixa para lá. Espera aí, viu? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês um filme. Me permitam. Deixa eu achar ele aqui. Eu tinha deixado ele. Ah! Lembrei, eu botei na área de trabalho o filme. Não foi? Isso, isso. Deixa eu fazer uma coisa. Massa. Olha esse filme. Muito bem. A gente vai mostrar aqui um circuito bem simplesinho, que quando aquece, quando chega a uma certa temperatura, ele vai disparar um motor monofásico. Está aqui. Se tivesse ficado mais tempo, daria para ver que ele continuaria por um certo tempo até esfriar. Deixa eu aquecer mais aqui. Isso, tá ligado. Opa, pronto. Chegou a uma certa temperatura, desligou. Eita. Muito bem. A gente vai... Vocês conseguiram ver o filme? Deu para ouvir o áudio? Sim, professor. Eu só consegui ver a imagem. O áudio não. Não ouviu? Eu não ouvi, não, o áudio não. Certo. Joselito ouviu? Não ouviu minha explicação durante o áudio, não? Ouvi, prof, mas... O seu áudio eu ouvi, mas o áudio do vídeo não. Teve áudio no vídeo? Sim, eu estava explicando. Isso. Ficou baixinho, Arquimedes, o áudio do vídeo. Acontece muitas vezes quando a gente está reproduzindo. Mesmo que o volume do áudio do vídeo esteja no mesmo tom da nossa voz, eu não sei por que cargas d'água, mas nem sempre o mic capta no mesmo volume, não. Às vezes ele fica bem distante, bem baixinho. Eu acho que foi o que ocorreu aí que a Elida está relatando. Eu vou botar de novo e eu vou explicar. Aqui, isso aqui é um termistor, tá vendo? Muito bem. Isso aqui é um termistor. Aqui um circuito bem simplesinho. Eu estou dizendo que vou mostrar um circuito bem simples. Quando chega a uma certa temperatura, ele vai disparar. Aí, quando chega a uma certa temperatura, você não deve estar ouvindo, mas o motor disparou. Se tivesse ficado mais tempo, daria para ver que ele continuaria mais tempo, até esfriar. Aí eu aqueço mais. Pronto, o ventilador está lá com a praga. Isso, tá ligado. Tá ligado ainda. Eu tirei ele. Opa, parou agora. Pronto. Graças a Deus, bom. Ainda bem que eu perguntei, né? Então deixa eu limpar essa sujeira aqui, que isso aí é sujeira. Né, velho? Poxa, por que tá assim? Agora. Caneta e tal. Ué. Ele marcou ou não? Só um instantinho, viu, gente? Tá tendo um negócio aqui, não sei porquê. Eu tava aqui, né? Pronto, tá certo. Então, veja, repetindo aqui para vocês entenderem. Se a tensão na entrada, olha para cá.
Se a tensão na entrada é a entrada positiva, é maior do que a tensão negativa, que é o VREF, então V mais menos V menos é positivo e, portanto, eu saturo na saída mais VCC aqui em cima. Se V mais, portanto, VI for menor do que VREF, eu vou saturar em menos, né, VCC. Veja que existe aqui uma região intermediária de VI, né, que eu vou ter uma variação linear aqui na saída do meu ampliope. Então, é interessante que isso aqui, em certo sentido, você pode dizer assim, deixa eu ver, se essa inclinação da reta for bem brusca, se essa inclinação da reta for assim, nesse sentido aqui, como eu estou fazendo aqui, isso aqui, será que isso é legal ou será que isso é ruim? Rapaz, eu não acho isso muito legal, não, porque aqui é tensão de entrada. Se a tensão de entrada ficar variando entre valores negativos e positivos, você vai ficar ligando, desligando, ligando, desligando. Aqui, esse sinal ia lá para o seu resistor do transistor, onde tinha aqui o relézinho, o diodo de roda livre, a alimentação, sei lá, 15, 20, 24 volts do relé, e aqui a chave, onde estava ligado os 220 volts, que estava ligado o meu motor. Poxa, você disse, seu motor estava aqui o eixo dele. Então, quer dizer, poxa, professor, com um circuito bobo desse, um transistor simples, BC 548, BC 337, que não precisa de corrente quase que nenhuma. Eu consigo controlar uma carga como um motor monofásico que pode ter uma corrente de partida de 5, 10 amperes. Posso. Mole, mole. Olha que coisa boa, né? Agradeço em grande parte a existência desse camarada que na vida prática ele parece uma caixinha quadrada, chamado relé. E, obviamente, se não fosse o amplificador trabalhando em conjunto com o seu transistor, essa chave aqui, digamos, uma chave magnética, ela tem aqui uma bobina, que é essa bobina aqui, e do lado de cá ela tem um terminal, e aqui ele tem normalmente um normalmente fechado e um normalmente aberto, né? Então, poxa, isso é interessante. Mas, professor, deixa eu pensar um pouco mais. E se eu tiver com um ar-condicionado e eu tiver querendo controlar ele? Eu acho que isso não vai ser muito bom, não. Vai mesmo, não. Ele vai ficar ligando e desligando o compressor. Pum, ligou. Aí, pum, desliga. Pum, liga de novo. Pum, desliga. Esse controle, esse sistema de controle, a gente diz que é um controle on-off. Não é um controle muito interessante. Rapaz, puxa, eu gostaria, na verdade, que o meu transistor, o meu sistema, o meu comparador, ele tivesse uma certa, como é mesmo o nome? Esterese. Significa que se eu estou aqui nesse valor, aqui de cima, vamos dizer, mais 10 volts, ou 12 volts lá do VCC, aqui na saída, né? Quando chegar numa certa tensão da entrada, isso aqui é Vout. Quando chegar numa certa tensão da entrada, aí eu quero que diga, a partir desse valor, você comute, e não do zero, comute para menos VCC. Aí ele comuta. Poxa, legal. E agora, se eu começar a diminuir o valor, eu vou chavear nesse mesmo ponto? Vou não. Eu vou vir até um determinado valor. Quando eu chegar nesse outro valor, é que eu volto para cá, para a tensão de cima. Isso é o que se chama de esterese. Eu tenho uma curva para ir e uma curva diferente para voltar. Essa largura aqui, essa distância entre esses pontos de controle, a gente chama de largura de esterese. Olha que negócio legal, né? Eu tenho pontos diferentes.
Isso significa que se a temperatura está subindo, está começando a ficar desagradável, aí eu ligo meu compressor, aí meu compressor bota para torar e a temperatura começa a diminuir. Começa a diminuir. O ponto em que ele chaveia, em que ele diz, aliás, quando chega num certo valor de temperatura, o compressor desliga, faz, já está suficientemente frio. Tá bom, vou desligar. Aí a temperatura começa a esquentar, mas ela não esquenta abruptamente, não. Ela vai esquentando devagarzinho. Ela tem uma variação lenta. Aí, quando ela vai começando a esquentar, lá no outro ponto, né, é que ela vai dizer, agora já tá precisando de outra carga do compressor. Aí liga de novo o compressor e o compressor fica atuando de novo. Liga, esfria, a temperatura diminui e aí, dessa maneira você consegue fazer com que o seu controle, sua temperatura, melhor dizendo, desculpe, fique uma temperatura agradável, né? Não precisa do compressor ligado o tempo todo, o que representaria um custo muito grande, seria realmente desagradavelmente caro para o seu bolso, né? Seria pouco inteligente, porque quando ele desliga o compressor, até se tornar desagradável a temperatura, uma faixazinha aí. Deu para entender, então, que muitas vezes eu vou querer um comparador, mas não como esse, mas eu vou querer um comparador que ele apresenta o que a gente chama de esterese, que é isso, mais ou menos, que eu expliquei para vocês. Tudo bem? Joselita, acho que caiu. E o resto do pessoal que está aí? Ana, Hélida, Maria. Deu para entender a noção da importância do que é ter uma esterese? Tudo sim, legal. Vamos lá, então, vamos bola para frente. Perfeito. Existem duas montagens de amplificador com esterese. Em todas as duas, você percebe que existe uma realimentação positiva. Rapaz, tem uma realimentação positiva. Se tem uma realimentação positiva, V mais não é igual a V menos. Então, eu não posso dizer que neste ponto eu tenho VREF volts aqui. Não posso. Ele vai trabalhar como um comparador, olhando para essa tensão de referência e olhando para a tensão que surge aqui. E vai dizer, ei, V+, as perguntas que ele faz é, V+ já é maior do que V-? V+ é menor do que V-? São essas perguntas. Nesse caso aqui de cima, se V+ for maior do que V-, né, significa o quê? Que você vai ter uma saída Vout em mais VCC. E caso contrário, que Vout vai ser menos VCC. Tá certo? Esses resistores vão definir. Eita, eu apaguei, não foi? Vão definir a largura da esterese. Essa largura aqui. Vão definir esses pontos. Tanto um resistor como o outro, eles conjuntamente vão definir em que ponto você tem essa comutação. Ok? Então, veja, esse de cima, matematicamente, a demonstração da saída em função desses resistores, tal, para você projetar
é bastante enrolada. É bastante enrolada. Não é fácil, não. Né? Esse aqui, a gente vai fazer a dedução porque ela é muito simples. Ela é muito simples mesmo. Né? Então, a gente vai mostrar para vocês, no caso de um comparador com esterese, né? A expressão, ele sendo inversor, a expressão que relaciona a saída com esses resistores, com a esterese, com a entrada, com a tensão de referência. Isso tudinho vai estar preso dentro de um conjunto de coisas que a gente vai mostrar agora. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu fazer uma limpeza na tela e eu vou copiar essa figura. Só um instantinho, viu? Eu vou pegar isso aqui, dar um Ctrl C. Pronto. Ah, meu Deus, é porque ele apagou. Ele apagou aqui. Que porcaria. Eu pensei que ele já estava com a folha de soluções aí para eu só para eu preencher. Ah, não, mas faz mal não, a gente faz agora. Né? Pronto. Ok? Deixa eu fazer a apresentação. Veja só. Esse é um comparador inversor. Por que inversor? Porque a entrada está pelo sinal, pela entrada inversora. Tá certo? Ó, a entrada está entrando pelo pino inversor. Então, esse é um comparador com esterese, tá certo? Inversor. Tá certo? Esse é o comparador que a gente vai mostrar para vocês. Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma brincadeira. Eu vou redesenhar esse circuito da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui o pino mais, eu vou botar aqui o meu resistor, vou botar minha tensão de referência representada por uma bateria. Esse é R1. Aqui é o resistor de realimentação, que a gente normalmente chama de R2. Aqui é a minha saída, Vout. Aqui, pelo pino menos, está entrando VIN. Tá certo? Aí eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Eu vou supor que a minha saída, por exemplo, aqui, esteja em mais VCC. Indicando que V mais aqui é maior do que V menos. Depois a gente faz as contas melhor, tá certo? Eu vou dizer, olha, eu vou supor V mais maior do que V menos, implicando necessariamente que a saída está em mais VCC. Tá joia? Aí eu lhe pergunto, bom, essa tensão aqui, V alto, está em mais VCC, essa tensão VRF é normalmente um valor pequenininho. Então, eu diria que aqui é como se fosse um cara mais positivo e aqui um cara menos positivo. É positivo, mas é menos. Então, a corrente ela vai fazer esse percurso. Vindo para cá. Tá certo? É isso mesmo? A corrente não é para ser contrária, não? Atenção, veja só. Se eu tenho aqui uma tensão aqui assim, ó, representada daqui para cá, entre o ponto A e o ponto B. Se essa é a tensão, a corrente não está para cá, não? Não é isso? Tudo bem para vocês? Ok. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu ir por um outro caminho para ver se a gente chega mais fácil. Não vai ter
fuga, entrada de corrente no ampliope. Aqui a corrente I menos é zero. E aqui, ó, a corrente I mais é zero. Então, significa que isso é a coisa mais fácil do mundo de encontrar esse I. Essa corrente aqui vai ser essa diferença potencial de um lado Vout, do outro lado, aqui em cima, Vref. Então, eu vou dizer, olha, seria Vout, ou V0, menos Vref, dividido pela resistência total. Esses dois resistores estão em paralelo ou estão em série? Digam para mim. Gente, vocês acham que esses resistores R1 e R2 eles vão em série? Claro. Por que em série, Ana? Porque a corrente que passa por um é a mesma corrente que passa pelo outro. Ah, tá massa. R1 mais R2. Tá certo? Muito bem. Essa é a corrente. Tá certo? Que vai estar passando aí. Eu vou fazer agora o seguinte. Eu vou chegar para vocês e vou dizer, olha, eu vou supor, eu vou usar o teorema da superposição para analisar o efeito conjunto. Eu vou inicialmente anular esse camarada aqui e vou calcular o V+. Eu quero calcular o V+, porque ele tem duas fontes. Tem uma fonte de um lado que é Vref e tem uma fonte de outro lado que é Vout. Então, se eu anular, isso vai ser R1 vezes I, né? R1 vezes I, a corrente que está entrando, tá certo? Mas peraí, esse I eu sei quem é, tá ali. Então vai ficar R1, deixa eu botar logo assim, dividido por R1 mais R2 vezes V0 menos Vref. Mas, por outro lado, se eu anular Vout, aí eu vou ter o seguinte, a tensão, isso vai ser um divisor de tensão. Eu vou ter aqui assim, uma tensão Vref aqui em cima, tá certo? E ver, esse cara está anulado. Esse é R2 e esse é R1, tá certo? E eu quero saber a tensão aqui em cima desse resistor. Aqui é o pino V+. Olha ele aqui, ó. Não encontro dos dois resistores? Ah, legal. Então vai ser R2, tá certo? Vezes o I. O mesmo I que está passando aí, tá certo? R2 vezes I vai ser R2 dividido por R1 mais R2, tá certo? Opa, mas espera aí. A tensão agora não é. A tensão que eu vou botar agora é R2 vezes... só um instantinho. Eu matei esse Vref. Matei V0, tá certo? Então, V mais vai ser simplesmente R2, tá certo? Dividido por R1 mais R2 vezes Vref. Não é isso? Eu estou dividindo essa tensão aqui, ó. R2 dividido por R1 mais R2 vezes Vref. Tá certo? Aí você diz, então, se eu cometer um erro aí, professor, aqui nesse caso primeiro aqui, quando eu anulasse esse camarada, eu teria R1 dividido por R1 mais R2 vezes a tensão que eu estava fazendo, que era o meu V0. Não é isso? Então, ali eu pisei na bola. O divisor resistivo. Aqui, ó. Ok? Eu estava querendo fazer os dois de uma vez só. Não dá certo. Tá certo? Aqui fica vezes o meu V0. Tá certo? Então, ficou essa fórmula final aqui. Ok?
Deixe-me só raciocinar. Aqui está o meu I. Certo. Ok. Certo. O I é dado por essa expressão aí. Certo? Então, meu V mais aqui, né? Na hora, só que tem um detalhe. Na hora que eu tô anulando o meu V0, na hora que eu estou anulando o meu V0, atenção no pino V+, não é R1 vezes I, não. É R1 vezes I mais VRF. R1 vezes I mais VRF. Isso. É isso aqui, ó. Tá certo? Na hora que eu anulo o VRF, na hora que eu anulo o meu VRF, aí você tem, na hora que eu anulo o meu VRF, eu tenho V0 aqui em cima, eu tenho V0 aqui em cima, R2, R1, e aqui está o terra. E isso aqui é V+. Tá certo? Aqui é R2, aqui é R1. Aí eu tenho realmente R1 dividido. Peraí que eu estou pisando na bola, gente. Eu tô pisando feio na bola. Deixa eu dar uma limpada aqui, só um instantinho. Só um instantinho. Pronto. É melhor fazer como eu sempre faço. Essa história de fazer diferente é uma porcaria. Né? Eu vou anular TRF. Aí qual é o circuito equivalente? É esse aqui. É esse aqui. Tá certo? Anular VRF significa que V será igual a R1 dividido por R1 mais R2 vezes V0. Pronto. Agora eu vou anular V0. Na hora que eu anular o meu V0, eu fico com o meu VRF, e aí a expressão fica R2 dividido por R1 mais R2 vezes VRF. Pronto. Agora a gente não erra mais, não. Vou apagar agora aqui, para usar esse espaço aqui de baixo. Muito bem. Ok. Muito bem. Então, quem é V+? Diz o teorema da superposição, que é o conjunto, né? Você tem aí R1 sobre R1 mais R2 vezes V0, mais R2 dividido por R1 mais R2 vezes VRF. Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos supor agora que esse camarada aqui, o VI, vamos supor que o VI foi um valor tal que levou V0 para mais VCC. Tá certo? Levou V0 para mais VCC. Aí eu vou ter, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter, deixa eu calcular primeiro, eu quero ver exatamente o meu, vai ficar assim, V+, vai ficar R1, dividido por R1 mais R2, vezes VCC, mais R2, dividido por R1 mais R2, vezes VF. Tá certo? Essa tensão aqui, V+, eu vou comparar com o meu VI. Tá certo? Se VI for maior do que, no caso aqui eu tenho que botar menor por essa suposição que eu botei aqui, né? Se VI menor do que VRF, do que V+, nem VRF,
menor do que V mais. VI menor do que V mais. Desculpa aí. Se VI for menor do que V mais, ou seja, se V menos é menor do que V mais, ou seja, se V mais é maior do que VI, eu sei que meu V0 é esse mais VCC. Tá certo? Aí quem é o V mais? É essa expressão que você tem aqui. Vai ficar assim: VI deve ser menor do que R1 dividido por R1 mais R2. Aí aqui eu já botei o meu V0 mais VCC, mais R2 dividido por R1 mais R2, vezes a tensão de referência. Pronto. Então, nesse ponto que eu tenho aqui, que eu considerei ele sendo menor, ele determinou um valor de VI que vai determinar um daqueles pontos que a gente fez, né? Esse aqui. Se VI for menor, tá certo? Ou seja, para cá, tá certo? Isso aqui é VO, isso aqui é VI. Se VI for menor do que esse valor, que é um valor que eu calculo, tá certo? Significa que a saída vai estar em mais VCC. Se ela passar um cabelo de sapo, ela vai começar a... ela vai cair, ela vai vir para cá. Tá vendo? Se ela passar aqui, ó, ela vai cair. Da mesma maneira, eu faço a suposição de que ela está no outro valor, que ela está ao contrário. Isso aí é só trocar mais VCC por menos VCC, porque os divisores de tensão vão ser exatamente o mesmo, só que aqui é VI maior. Aí aqui vai ficar menos VCC. Como VRF é negativo, aliás, VRF é positivo, eu vou começar por ele. R1 mais R2 vezes VRF. E aqui eu vou botar menos R1 dividido por R1 mais R2 vezes VCC. Pronto. Significa que quando ele vier, veja que esse número aqui, esse, é menor do que este número. Então, é aqui nesse ponto. Esse número menor é esse. Esse número maior é esse aqui. Então, esses dois pontos de comutação, eu calculo sabendo R1, sabendo R2, sabendo a tensão de alimentação e a tensão de referência. Então, você pode facilmente botar aqui, sei lá, 470K. Aqui você põe, sei lá, 10K ou 100K. Você bota os valores aí, estabelece a tensão aqui, mais 10, menos 10 ou 0 volts, vamos botar 0. Aí você vem aqui na expressão, só que se você botar diferente, não botar simétrico, onde você ia botar aqui o VCC menos, você vai botar 0, mata, né? Esse termo aqui desaparece. Então, supondo que você bota um número positivo e outro negativo. Mas a expressão é essa, tá certo? Essas duas expressões lhe dão esses dois pontos de controle, né? Pode parecer meio chato, né? Na prática, com o tempo você vai pegando o jeito, né? E vai descobrindo quais são os valores. Você faz a conta ao contrário na prática. Você diz que ponto é esse e que ponto é esse, e você vem aqui, dado que você tem a alimentação, você descobre, você tem duas equações a duas variáveis. Uma variável é esse valor aqui. Não, você tem uma variável só. Não, você tem R1, R2 e VRF, né? Você tem que manipular essas equações de modo a você encontrar as condições que você quer. Gente, eu sei que eu me enrolei um pouquinho aqui na demonstração, porque eu quis fazer mais rápido do que deveria por causa da hora. Aí corri no que eu corri, eu fiz merda. Desculpa. Saiu aqui. Foi bom, prof. Foi bom que eu me enrolei um pouquinho.
Mas aqui dá para fazer. Tem um outro caminho que é por aqui. Agora eu não estou lembrado agora como é esse outro caminho, mas tem um outro caminho que a gente considera esse camarada e ajuda muito, né? Mas não está vindo agora na minha cabeça nem a pau o valor. Eu teria que pegar lápis, papel aqui e refazer as deduções. Aí eu fiz por esse, que é usando o teorema da superposição, termina dando no mesmo. Né? Todo caminho aqui vai na mesma barraca. Ok? Vamos seguir então adiante. Esse circuito é um circuito interessante. É o chamado detetor de cruzamento pelo zero. Vamos ver se a gente consegue entender. Primeira pergunta que a gente faz olhando para o ampliope. Tem realimentação negativa, pessoal? Sim ou não? Tem? Onde é que está a realimentação negativa? Ligando a saída para o pino negativo, para o pino menos. Tem não, Ana. Realimentação negativa, você liga a saída na entrada menos. É verdade, foi distração, né? Tem bronca não. Ok? Então, não tem realimentação negativa. Portanto, isso é um comparador. Se é um comparador, quando eu olho para essa saída aqui, eu vou chamar de V0, já que aqui é VS, isso ou vai ser mais VCC, ou vai ser menos VCC. Vai depender do que está chegando aqui, nessa entrada. Que tensão eu tenho em V+? V+ aqui. Só um instantinho. V+ aí vale quanto? Alguém poderia me dizer? Quanto vale V+? Z1, professor. Quanto? V+. Z1. Me diga uma coisa, essa corrente aqui, quanto é? Essa corrente aqui na entrada mais. Zero. Sim. Se isso é 0 ampere e isso é um resistor, significa, pela lei de Ohm, se a corrente é nula, é porque a diferença de potencial entre os terminais desse resistor inexiste, é zero. Se isso aqui é 0 volt, aqui também é 0 volt. Legal? Então, significa que esse sinal na entrada, de certa forma, vai ser comparado com 0 volt, que é o que eu tenho aqui, na entrada mais. Então, olha para aqui, para esse camarada. Se aqui quer dizer, ó, entradas positivas, ó, positivo, 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 né? Todos esses valores aqui representam entradas positivas de sinal. Se a entrada aqui está entrando pelo número menos, pela entrada negativa, significa dizer que V- é maior do que V+. Então, portanto, a saída aqui vai para quanto? Para mais VCC ou para menos VCC? Quando a tensão maior está no pino menos, a saída vai para menos VCC. Eu acho que Maria quis dizer a mesma coisa, ela botou menos interrogação. Isso. Se é menos VCC, significa dizer o seguinte, que esse dioduzene Z2 está polarizado reversamente. Portanto, a tensão que eu tenho aqui é VZ2. Mas esse aqui vai estar polarizado diretamente. E aí a tensão direta é muito pequenininha.
digamos 0,7 volt, né? Aí o que é que eu vou dizer aí? Eu vou dizer que a tensão que eu tenho aqui é aproximadamente a tensão do diodo Z2, porque ele é que está reversamente polarizado. Só que quando eu saio do eixo positivo e entro no eixo negativo, as tensões de entrada são negativas. Isso tudo aqui é tensão de entrada. Ó. O eixo negativo aqui quer dizer valores negativos. Quando a tensão de entrada é negativo, todo número negativo é menor do que zero. Então, a maior tensão está no pino mais. Portanto, a saída é mais VCC. Tá certo? É mais VCC. O diodo Z2 vai estar diretamente polarizado, mas o diodo Z1 está reversamente. E aí, por isso que eu tenho uma saída aqui como sendo aproximadamente VZ1. Legal? Ok? Vocês entenderam ou não? Então, se esse sinal de entrada é um sinal maluco assim, ó, cada vez que ele cruzar pelo zero, sair de valores negativos e entrar em positivo, ou sair de positivo e passar para valores negativos, eu detecto isso fazendo uma comutação aqui na saída. Se estava em mais Z1, passa para VZ2, que é um valor negativo. Né? Então, esse circuito, ele indica facilmente para mim, né? Só um minutinho. Se a saída der um valor positivo, significa que eu estou com sinais de entrada negativos. Se a saída der um valor, cadê a saída aqui, esse eixo vertical? Se a saída der um valor negativo, tá certo? É porque a entrada ela é positiva. Olha o eixo positivo da entrada aqui. Então, é usado para detectar o cruzamento pelo zero. Você pode usar algo parecido com isso em tiristores. Né? Quando você tem uma rede de 60 Hz e você quer sincronizar, né, com a rede, você precisa saber um instante em que você passou pelo zero, para você poder contar o ângulo. Eu quero contar 17 graus. Eita, passou pelo zero agora. Zero, zero, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. É aqui o ponto. Pronto. Então, eu sei o ponto certo para poder chavear na hora exata. Se eu não tiver um detector de cruzamento pelo zero, eu não tenho absolutamente nenhuma condição, né, de saber, de contar esse ângulo corretamente. Né? Tem como. Eu preciso, de alguma maneira, de um detector de cruzamento pelo zero. Dá para entender isso? O professor está um pouco preocupado. As pessoas estão demorando a dar resposta, parece que não estão muito seguras, não. Mas a explicação está bem plausível, professor. Pode confirmar aí com os meninos. Não está, pessoal? Então está tranquila a explicação. Vamos lá, vamos bola para frente. A próxima aplicação, que eu vou passar por ela um pouco mais rápido, é o retificador de precisão. A gente aprendeu lá no começo da eletrônica que quando eu tenho um sinal alternado, aqui é um sinal V, e aqui é o eixo do tempo. A gente aprendeu que quando eu quero retificar, eu pago um preço chamado 0,7 volt para poder começar a retificar. Né? Eu pago esse preço. E a gente vai mostrar aqui um circuito
que ele tem uma precisão de milivolts, ou seja, ele começa a cair embaixo, bem pequenininho. Por isso que é chamado de superdiodo. Olha que coisa interessante. Ele pega um amplificador operacional, né? Como você está vendo aí, né? Veja, se esse diodo estiver reversamente polarizado, não vai haver realimentação da saída para a entrada menos. Não vai. Se esse diodo estiver reversamente polarizado, não vai haver. Então, se não vai haver realimentação negativa, significa que ele está trabalhando como comparador. Tá certo? Então, vamos então analisar o que é que se passa aqui. Quando eu tiver um sinal positivo aqui, eu vou olhar primeiro para esse V- aqui. Deixa eu ver. Ah, rapaz, aqui está vindo desse resistor. Como esse resistor, em princípio, não tem corrente nenhuma, a tensão aqui está em zero, né? Então, V mais é maior do que V menos. Então, eu vou ter aqui mais VCC, vou ter uma tensão aqui alta. Tá certo? Mas peraí, quando você fizer botar uma tensão mais VCC aí, esse diodo conduz. Esse diodo conduz. E na hora que esse diodo conduz, ele estabelece um caminho de baixa resistência. Isso aqui é R1 do diodo. Ele estabelece um caminho ligando a saída à entrada negativa. Portanto, tem realimentação negativa? Tem. V mais é igual a V menos. Olha que legal. O seu sinal positivo vai aparecer aqui. E, portanto, em cima da tua carga. Este sinal aqui, que é o ciclo positivo, vai aparecer em cima da carga. Por outro lado, quando eu entrar no ciclo negativo, ao invés de mais VCC, eu tenho menos VCC. E esse diodo abre. E no que ele abre, não tem como, né? Eu não tenho mais realimentação para esse camarada. Tá certo? Então, veja, o que vai acontecer aqui? Ele não vai conduzir, eu posso perfeitamente dizer para vocês que ele abriu, V mais não vai ser mais igual a V menos. Como você não tem, em princípio, corrente mais nenhuma aqui, é porque a tensão é nula, então ele cai a zero. Nos ciclos negativos, não passa. Nos ciclos positivos, passa. Nos negativos, não tem mais a realimentação, ele abre, tá certo? E não tem mais como passar. Absolutamente nada para esse camarada. Deu para entender? Né? Esse é o chamado superdiodo. Não é? Veja que isso aí é uma retificação de meia onda. Existem outras propostas. Esse também é de meia onda. Esse aí, se você for fazer a análise, você vai chegar à mesma conclusão de que esse camarada vai fazer isso. Né? Esse resistor R2, né? Isso aqui vai ser quando o sinal for negativo. Quando esse sinal for negativo, o maior é esse camarada. Aí digamos que ele jogue menos VCC aqui. Opa, o maior, desculpe, quando esse sinal for no ciclo negativo, quando esse cara for negativo, aqui está em zero, o maior é esse cara. Ele joga mais VCC. Esse mais VCC vai fazer esse diodo abrir. Esse diodo abre, não vai ter condição. Aí eu tenho agora, veja, esse resistor aqui junto com esse, e esse mais fez esse camarada conduzir. Então eu tenho um amplificador inversor. E o sinal vai aparecer aqui na saída? Vai. Inclusive com ganho. A minha saída V0 vai ser menos R2 vezes R1
vezes o que tiver lá na entrada. Olha que legal. Porque esse diodo aqui abriu. Então, se você olhar, deixa eu mostrar para vocês. Eu montei esse circuitinho aqui para mostrar. Esse aqui é. Olha aí, tá aí o meu circuito. Deixa eu diminuir um pouquinho. Tá aqui um diodo, outro diodo, aqui 2 resistores. Veja a relação, R2 dividido por R1, dá 2. Então, ganha aqui dá 2. Vamos ver a entrada aqui. É 1 volt. Tá certo? Um para cima e um para baixo. Tá certo? Eu digo a você que no ciclo positivo, ele vai ter que inverter. Né? Eu só vou ter sinal ali no ciclo negativo. O outro ele vai cortar. Vamos olhar aqui. Olha que legal. Tá vendo? Esse sinal aqui nessa cor que eu acho que é azul, veja, ó, quando era o ciclo positivo, ele cortou. Mas quando eu entrei no ciclo negativo, que foi o que eu lhe mostrei, ele dá ganho. Inclusive, atenção, ó, vou parar aqui, deixa eu ver aqui, 2 volts, não sei se deu para ver, 2 volts no verde, sei lá que cor é essa, e 1 volt no azul. Ou seja, deu um ganho de 2. Ou seja, ele inverte, né? Ele retifica, mas retifica invertendo. Né? Muito interessante essa montagem. É um retificador de meia onda. Quando você tiver o ciclo positivo, aí o maior vai ser esse camarada. Vai jogar menos VCC aqui, vai colocar esse diodo aqui em curto. Né? Você vai jogar aqui. E esse diodo abriu. Na hora que você abriu, você desconecta a saída de qualquer coisa que venha desse sinal. Você não tem mais nada. Né? Esse diodo aqui, essa perna aqui, digamos assim, está flutuando. Né? Está em alta impedância. Você não tem mais nada aí. Ok? É por isso que você fica com aquela forma de onda que a gente acabou de mostrar. Aqui em cima é um circuitinho que eu fiz para o pessoal lá em Caruaru. Olha aqui o motorzinho, tá vendo? Isso aqui eu fiz um circuitinho com motor e tal, né? Olha a utilização dos buffers, que algumas pessoas podem dizer, não sei para que serve um buffer. O que entra, sai. Ele isola. Ele separa o que tem aqui do que tem do lado de cá. Então, aqui está funcionando como sinal e esse aqui como VRF. E esse aqui é exatamente o meu comparador com esterese. Se você der uma rodada nesse circuito, eu vou rodar aqui para você ver. Eu vou agora olhar só para esse de cima. Vou fechar isso aqui. Tá certo? Ó, tá aqui o meu. Cadê minha saída? Deixa eu ver. Estou pegando aqui, exatamente, ó. Olha a saída, ó. 11 volts. Eu garanto a você que a alimentação aqui é 12. Tá vendo? Ele nunca chega a 12. Ele está em 11. Vamos dar uma caminhadazinha aqui nesse potenciômetro para a gente ver o que é que vai acontecer. Eu vou jogar ele lá em cima. Buff. Olha, foi para o negativo aqui. Vou começar a cair, viu? Vou começar a diminuir essa tensão. Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu. Tem um ponto aí em que eu vou começar, em que eu vou comutar. Nada. Ok. 708. 6 ponto alguma coisa. 6, 5, 7. 5,50. Opa, 5,20. 5,16. 4. Daqui a pouco ele comuta. Eu não lembro qual foi o valor que eu tinha calculado. Oh, mudou. Mudou. Já caiu. 2,8, digamos. Agora eu vou fazer o processo ao contrário. Ele acabou de mudar. Vamos ver se ele vai levando, se ele vai passar para zero de novo. Vai não. Estou subindo, estou subindo, estou subindo. Nada, nada. Nada. Estou subindo, nada de mudar. Lá vou eu, 4,20, 4,30, 4,40. Aí você diz, mas eu não passei descendo por aqui e não estava em zero? Isso é o que se chama esterese. Lá vou eu subindo, subindo. Daqui a pouco ele cai.
vai chegar um ponto aqui que ele vai dizer: ai, ai, maninha, aí cai. Caiu. Em quase 7 volts. Veja a diferença dos pontos. Um foi 2 e alguma coisa, né? 2,8, 3 volts. E o outro foi 7 volts. Então, você está vendo aqui, nesse experimento, quando ele foi, obviamente, para nível lógico baixo aqui, aqui tem um seguidor de tensão. Deixe-me ver aqui o que está acontecendo aqui. Certo? Esse sinal passa para cá. Esse camarada cortou, esse aqui satura. No que ele satura, chegou aqui atenção para o motor gira. Oh, que beleza! Né? Tá aí a tensão. Tá aí o camarada funcionando bonitinho, bonitinho. Eu acho legal o Proteus, mas eu preciso dizer a vocês o seguinte, que o Proteus também comete falhas terríveis, absurdas. Eu montei um circuito, um determinado circuito numa turma, e disse para eles: olha, a corrente que tem lá, que vai aparecer nesse ponto, é desprezível. Aí apareceu uma corrente de 1.000 ampere. Olha para isso. Isso não tem nada de desprezível. Aí disse: rapaz, eu garanto a vocês que o Proteus estava melando. Aí peguei o mesmo circuito e coloquei no SS. Deu tudo diferente. A corrente deu nano ampere. O mesmo. Não tem mudança nenhuma. Nenhuma. Só aqui um, tá ali o outro. Disse, agora sim. Isso aqui é desprezível. Né? Essa corrente aqui de 1.000 ampere, em cima de um resistor de centena, dezena de K, estava dando uma tensão lá em cima, que era para dar 0. Mas essa não. Deu uma tensão de 1,3 milivolt quando atravessou o meu resistor. Né? Eu digo, agora era 1,3 mega o resistor, se eu não me engano, era isso mesmo. Porque fica 1,3 vezes 10 a sexta, vezes 10 a menos 9, dá 1,3 vezes 10 a menos 3 milivolt. Perfeito. Né? Então, toda vez que você fizer alguma coisa em algum simulador e que dê um valor muito discrepante do que você esperava, primeiro desconfie do simulador, especialmente se você fez direitinho, bonitinho. Então, desconfie lá do seu simulador, ele pode estar melando com você. Legal? Vamos adiante. Aqui, a gente não deduz, mas é exatamente um circuito de retificador em onda completa. Né? Esse de baixo faz a retificação positiva e esse faz a inversão da negativa. Né? Ok? E aí você vai ver na saída aqui os teus 2 sinais. Vejam como as polaridades são trocadas. Enquanto esse aqui é um não inversor, tá vendo? Esse aqui é um não inversor. Aliás, esse aqui vai fazer o positivo. Esse aqui é um não inversor, ele vai entrar aqui, o lado positivo sai aqui. E esse aqui vai entrar um sinal negativo, mas ele é inversor, ele inverte para positivo, joga positivo aqui e o outro positivo lá de cá. Correto. Ok? Então, esse aqui de cima é no ciclo mais, e esse aqui é no ciclo menos, ciclo negativo. Ok? Deixa eu só desligar um negócio aqui que tá me chateando aqui esse negócio. Meu celular aqui, às vezes, é o alarme da bombinha, que eu tenho que tomar a bombinha, tá avisando. Pinóia. Meu filho. Pronto. Ok. Eu não sei se vocês têm problema com o celular de vocês, mas o meu não gosta de mim, não. O meu é meu inimigo. Só um instantinho.
Gente, faltou o circuito limitador, não é? Acho que foi na hora que eu bati aqui. Esse aqui é um outro circuito. Ele é um circuito que ele tem 2 Êneres em nóia. Ele tem 2 Êneres em antiparalelo. Esses 2 Êneres representam assim. Você podia ter representado desse jeito. Né? Ele tem 2 Êneres em antiparalelo. Então, ora um vai limitar o ciclo positivo, ora o outro vai limitar o negativo. Ou seja, se isso aqui fosse uma senoide, né, ela vai ser cortada aqui e aqui. Ela vai ficar assim. Onde esse camarada é cortado por um desses Êneres e o ciclo negativo aqui é cortado pelo outro Êner. Ou seja, se você tem uma tensão que você não quer permitir que ela varie num valor muito grande, né, você pode perfeitamente limitar ela usando 2 diodos ligados dessa maneira que você está vendo aí. Né? Professor, eu só preparei esse assunto para a aula de hoje, né? Que eu sabia que iria ter algumas dificuldades durante a aula, né? Então, eu não preparei mais do que isso. Eu esperava que a turma participasse um pouco mais, né? Infelizmente, a turma não parece que ou não está compreendendo, ou está com muito compromisso e não está podendo responder, né? Professor, eu acho que a aula foi boa, inclusive eu consultei alguns dos alunos que estão presentes, eu acho que eu só não consegui falar com Hélida. Durante a aula, eu fiz pequenas perguntas aí rapidamente para alguns dos alunos e todos eles responderam positivamente em relação ao entendimento, né? Então, graças a Deus. Não se preocupe não, é como bem colocou aí a Eduarda, né, Maria Eduarda, que ela às vezes está anotando, uma outra pessoa que também disse que anota é a Hélida, né? Então, veja, pode ser que tenha sido isso. Sim. E também a gente sabe que a participação, às vezes, na aula remota, ela é um pouquinho prejudicada pelo formato mesmo da aula, né? E se o pessoal não costuma muito falar, verbalizar o que está vendo ou o que está entendendo, é um pouco esperado que a gente tenha uma ausência da conversa deles com a gente. Mas eu acho que a aula foi ótima, professor. De tarde, rapaz, eu perdi o arquivo. De tarde, eu botei aqui no meio desses slides, eu botei aqui umas animações, botei um bocado de coisa que eu não estou vendo aí mais. Né? Mas não se preocupe com isso não, professor. A aula foi ótima. Os meninos podem confirmar aí para a gente. Professor, a aula está boa, sim. Ok, um abraço geralmente, para vocês. Tá bom. Porque geralmente, quando a gente assiste vídeo, a gente gosta de anotar. Porque é tanta aula dessa forma que acaba esquecendo alguns detalhes. Entendeu? Aí eu acho que, para mim, funciona muito. Ok. É isso, professor. Para mim também, professor. A gente vai ter uma aula só de exercício, né? Oi? Está combinado uma aula, eu acho que é daqui, semana que vem, não, na outra, parece que é uma aula só de exercício, está lá no AVA. Quer ver? Deixa eu olhar. Hoje é dia 4, dia 11 é a parte de integrador, diferenciador, e dia 18 tem a parte de osciladores, de relaxação, né? E dia 25, exercícios. Aí dia 1 de setembro é a prova. Pronto, pessoal, vocês já podem se programar aí, ó. A avaliação vai ser dia 1º de setembro. Então, se puderem já ir estudando para, de repente, né, na aula do dia 25, chegar com dúvidas, né? Ou esclarecimentos, ou perguntas, mesmo por mais inusitada que possa ser a pergunta, tragam. Né? Ou ao longo desse período aí, de agora até o dia 1º, veja, é quase um mês de distância. Então, dá para vocês selecionarem as dúvidas de vocês.
solicitarem que a gente repita a explicação de alguns desses itens que foram passados aí pelo professor Arquimedes, por mim, na aula passada, enfim. O que vocês tiverem de dúvidas com relação a Ampliop, vocês trazem para a gente. Tem um período aí grande para vocês fazerem isso. A gente vai ficar super tranquilo para esclarecer vocês. Não tem problema nenhum para a gente, não. Tá bom? Fiquem à vontade e se empenhem em trazer essas dúvidas. Ia ser uma boa. Né? De repente chega a dizer, professor, explica melhor o limitador. Professor, explica melhor o que é a entrada inversora. Eu estou dizendo assim, duas perguntas bem diferentes e uma básica, outra um pouquinho diferente, um pouquinho mais profunda, para que vocês se sintam à vontade para trazer qualquer dúvida para a gente. Desde essa que eu falei, professor, qual é a entrada inversora? Não sei não entendi. Pronto, a gente vai tentar explicar. Mas tragam, né? Empenhem-se, aproveitem a oportunidade. E vocês viram, na aula passada, tem tudo lá no livro do professor. Tem tudo lá no livro do professor Arquimedes. Joia? Ok. Professor, eu vou então encerrar aqui a filmagem, né? Eu vou finalizar a apresentação e encerrar a filmagem. Eu não sei se salve, não era? Tinha mais coisa. Não, isso aqui não precisa, não. Ah, olha ela aqui, ó. Olha lá, oxente. Olha aqui, eu abri, foi o slide errado, ó. Olha aqui, ó. Ah, que bom que eu não perdi. Era esse aqui, a ventoinha, o motor, o termistor, o negócio. Aqui era um conversor AD. Ué, aula 13 também. Ah, porque tem duas aulas 13. Uma antiga e essa que eu tinha atualizado. Pô, pelo menos não perdi, né? Que merda. Tá bom. Agradeço a todos. Eu vou interromper aqui a gravação. E um abração para vocês.